Fala galera, bem-vindos novamente a mais um episódio aqui do nosso canal da Amplia. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de sobrecarga e como isso tem caído em concursos públicos de 2019, beleza pessoal? É um assunto que tem evoluído bastante, tem sido cobrado cada vez mais detalhes de sobrecarga, principalmente usando a linguagem Java, por isso a gente trouxe esse assunto aqui para você na semana do Dia das Crianças. Não sei se você sabe, mas a gente está fazendo uma semana aí de Dia das Crianças, já que nós nos sentimos meio pais dos alunos concurseiros da área de tecnologia da informação, então a gente está colocando todo o nosso site com 40% de desconto, beleza? Uma oportunidade bacana para você que está querendo fazer cursos aí que tem um valor até mais alto, né? Por exemplo, o TCE, o curso do TRF, o curso da Marinha, beleza? A gente está atualizando diversos cursos nossos, inclusive o Java Master, por isso que até estou voltando aqui a gravar alguns vídeos a respeito de tópicos bem recentes da linguagem Java, então fica ligado, é uma oportunidade bacana e hoje vamos falar a respeito de sobrecarga. Vamos lá! Beleza, galera, vamos lá. Sobrecarga em concursos, tá? Vocês estão vendo minha tela aqui, tá? Vamos ver a questão da FCC de 2019 da AFAP para analista de fomento tecnologia da informação, beleza? Você viu uma questão aí com código, já com public class alguma coisa, e tem aluno já que tem calafrio, já tem medo, já tem desespero, um monte de classe com um monte de método com nome parecido, fala, caraca, Felipe, ferrou, isso aqui eu não entendo. Calma, cara, você vai ver que isso aqui é muito fácil, tá? Você não vai errar mais questão disso aqui depois que a gente entender junto como é que resolve isso, legal? Então, de novo, sempre para a gente entender, né, vamos ver o que a questão quer saber, né? Aqui ele mostra o código para você e ele te pergunta depois, todos os métodos estão sobrecarregados de forma correta? Não, tem um erro, dá um erro na hora de executar, dá um erro na hora de compilar, tem um erro de atributo, etc, etc. Ele vai te dando algumas opções. De novo, o que eu fiz? Para a gente trabalhar e você entender bem os conceitos, eu estou te levando para o Eclipse. Toda a questão eu estou te levando para o Eclipse para a gente fazer junto, montar junto. Essa é a proposta do Java Master, tá? Uma das propostas do Java Master, né? É te mostrar na prática quais os erros, quais os problemas, como é que você resolve um problema de compilação, né? Como é que você corrige um código. Eu acho que fica mais claro para o aluno ele ver o compilador trabalhando e dessa forma você acaba internalizando de uma forma mais rápida e mais fácil, beleza? Então olha só, comentei parte do código. O que nós temos aqui? Temos 3, vou chamar de métodos, tá? 2 métodos cliente, 2 métodos calcular e 2 métodos comparar. Já falei uma besteira porque na verdade os 2 primeiros a gente não pode chamar de método, a gente pode chamar de construtor. E eu, o que eu fiz? Eu comentei eles porque se der conflito, pessoal, vai dar conflito entre esses caras, tá? Ou entre esses 2, cliente, ou entre esses 2 calcular, ou entre esses 2 comparar. Então vamos ver, tá? Vamos dar uma olhada no primeiro. Eu vou descomentar para você, para a gente trabalhar, ver junto, né? Vamos lá, ele criou 2 construtores, né? No Java ele permite você fazer o que a gente chama de sobrecarga de construtores, ou seja, criar construtores com diferentes parâmetros, beleza? Felipe, como é que eu sei que é construtor? 2 dicas aqui para você. Uma, o mesmo nome da classe é o nome do método. Aqui você vê que o nome do método é cliente e a classe também é cliente. Então, ambos têm o mesmo nome, beleza? Segundo, construtores não têm tipo de retorno, beleza? Então aqui você já consegue ver que não tem nada aqui antes de cliente, beleza? Ele está zerado ali, ou seja, não tem void, não tem int, não tem outra classe, não tem tipo de retorno. Ou seja, a gente chama esse método de um método especial chamado método construtor, beleza? Alguns autores até dizem que não é bem um método, é um construtor, mas é um método, tá? É um método que ele é invocado automaticamente quando você instancia usando o operador new. Beleza, você vê aqui que não tem nenhum problema, tá pessoal? O construtor, ele não tem tipo de retorno, correto, beleza? Ele é sobrecarregado aqui sem parâmetros no primeiro e com 2 parâmetros no segundo. Sem problema nenhum, maravilha, sem erros aqui. Beleza, vamos para o próximo. O próximo é uma sobrecarga do método calcular. Felipe, como é que eu sei que é uma sobrecarga? Olha, tem 2 métodos com o mesmo nome dentro da mesma classe. Logo, isso é uma sobrecarga. Beleza? Então vamos ver se é uma sobrecarga válida ou uma sobrecarga inválida. Quando a gente descomenta, você já tem um problema aqui. Ele já sublinha aqui para você de vermelho no Eclipse e ele mostra o seguinte: duplicate method calcular. O que ele está dizendo para você? Que o método está duplicado. Né? Não precisa saber muito inglês para inferir isso aí. Mas o método está duplicado. O que isso significa? Significa que o compilador não está entendendo que são 2 métodos diferentes. Ele está entendendo que é o mesmo método que você criou 2 vezes. Pessoal, repara aqui uma regrinha de sobrecarga que está sendo violada, tá? O calcular tem 2 parâmetros e os 2 são inteiros, int A, o A aqui, e int B aqui. Beleza, os 2 métodos são assim.
Mas o tipo de retorno deles é diferente. No primeiro é void e no segundo é int. Pessoal, isso não é uma sobrecarga válida, beleza? Por que não é? Porque você tem que ter alguma coisa além do tipo de retorno para a sobrecarga ser válida. Beleza? Se você mudar qualquer coisinha aqui, Felipe, no primeiro vai ter 3 int. A sobrecarga passou a ser válida. Eu não quero, eu quero que tenha 2, mas o segundo seja um boolean. Sobrecarga válida de novo. Ou seja, para você ter uma sobrecarga na linguagem Java, não basta você mudar o tipo de retorno e manter tudo igual entre 2 métodos. Não, você precisa trocar alguma coisa além disso. Legal? Ou seja, questão aqui já deu um indicativo de qual é o potencial erro dela, né? O método calcular está errado. Legal? Vamos ver o comparar para a gente ver se funciona ou não. Repara, o comparar compilou sem problema nenhum. Analisando aqui, você vai ver que ele tem tipos de retorno iguais, não é um problema, tá? Mas ele tem parâmetros diferentes entre o primeiro e o segundo. No primeiro comparar, você vai ver que ele tem um int a, float b, que retorna 0. Beleza? Felipe, ele pode retornar 0 se é double? Pessoal, 0 cabe num double? Cabe. Então ele pode retornar sem problema nenhum. Beleza? Aqui eu tenho public double comparar no segundo com double a e float b, tá? Na segunda opção aqui. E ele retorna 0 novamente. Ou seja, eu tenho tipo de retorno igual, que não é um problema para uma sobrecarga, mas eu tenho parâmetros de tipos diferentes. Ambos têm 2 parâmetros, mas os tipos deles são diferentes. Maravilha, sem problema nenhum também, é uma sobrecarga válida. Beleza? Então a gente tem que procurar uma resposta na questão que deixe claro que o problema não é do construtor, que o construtor está sobrecarregado da forma correta, e também não é do método comparar, ou seja, o erro aqui é do método calcular. Voltando para a questão, a gente vai ver que tem, a primeira opção fala que todos os métodos são sobrecarregados adequadamente, você já descarta, está errado, né? Na segunda ele fala que ocorrerá um erro no método comparar, pois retorna o mesmo tipo de dados double. Isso não é um problema, tá, pessoal? Contanto que você tenha tipos de parâmetros diferentes ou número de parâmetros diferentes também, tá? Se você tiver 2 métodos idênticos, sendo que o retorno dos 2 é double, vai dar erro, ele vai dar duplicate method, que nem a gente viu aqui, tá? Mas, letra B, correta nesse caso dessa questão. Na C, ele fala que ocorrerá erro no método cliente, pois não foi definido um tipo de dado de retorno, nem mesmo void. Lembrando, pessoal, o cliente é construtor, então não temos esse problema, beleza? Ele não precisa e ele não pode ter retorno, tipo de dado de retorno. Na letra D, ele fala que ocorrerá um erro no método calcular, pois apesar de retornos diferentes, recebem a mesma quantidade e tipos de parâmetros. Opa, é isso aí. Perfeito, amigo! Ocorrerá um erro realmente, tá lá, de novo, código vermelhinho ali, duplicate methods, porque ele tem que ter também uma diferença na assinatura dele, ou seja, ele tem que mudar os tipos de parâmetros. Esse conceito de assinatura ele é bem divergente entre autores, tá? Tem autor que considera a assinatura tudo, tem autor que considera a assinatura só uma parte. Então, assim, não vou nem entrar muito nesse detalhe, depois a gente pode até gravar um vídeo falando das diferenças entre as divisões de diferentes autores aqui a respeito de assinatura de método, tá? Beleza. Na letra E ele fala que há um erro no atributo de visibilidade dos métodos, pois devem ser todos private ao invés de public. Pessoal, isso aqui não existe, tá? Se você criar um método private, aqui ele só vai poder ser visto dentro da classe, tá? Isso seria um problema se você tivesse só construtores private, né? Aqui, sem um método getInstance, você pegar esse cara. Legal? Mas então, é isso, tá? Nossa resposta aqui ficou claro que é a letra D. Lembra, pessoal, tem chovido em questão de concurso público, capaz de cair de novo esse ano, 2019 ou em 2020, questão a respeito de sobrecarga, onde o safado do examinador, vou chamar assim, né, o colega, mas eu acho bacana o tipo de questão que ele coloca, o safado coloca um tipo de retorno diferente, mas não muda mais nada. Você já vai direto marcar assim, isso não compila. Beleza? Legal, galera. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Aproveita que essa semana, ó, só do dia 11 ao dia 14, a gente tem o site inteiro da Amplia com 40% de desconto. Beleza? A gente vai colocar o cupom aqui embaixo na descrição. Legal? Um abraço, até a próxima. Fui!